Olá, olá, turma! Como tá a cabecinha de vocês por aí? Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu sou o Sad Nerd e esse é mais um Argonauta de uma Mente Confusa, o seu podcast de reflexões, pensamentos aleatórios e coisas que eu penso durante a noite que eu provavelmente deveria deixar na minha cabeça, mas eu resolvi fazer um podcast. Desde já, eu já gostaria de pedir para que vocês seguissem o @Argonauta Podcast no Instagram e nos acompanhem no YouTube Music ou no Spotify. Avaliem o podcast, compartilhem com as pessoas que vocês gostam, que vocês não gostam, caso vocês achem que, quero indicar para o meu pior inimigo. Faça isso, às vezes seu pior inimigo tem alguma coisa para ouvir aqui e aprender um pouquinho com a gente. Então, comentem nos episódios, comentem nas redes e façam com que o podcast chegue a cada vez mais pessoas. O episódio de hoje foi uma ideia que eu tive. Esse episódio e o próximo eles vão conversar um pouco. Então é quase uma duologia. E o episódio de hoje é Não Jogue Tudo Pro Ar. Eu queria comentar um pouco as minhas perspectivas sobre se manter no sonho, sobre a constância, né? O primeiro episódio desse podcast é começando com os dois pés na porta. Então, como a gente inicia alguma coisa, e é que eu queria falar de como a gente persiste com isso, persiste em algo que a gente se propôs a fazer, e aí imputem o que vocês quiserem, ir para academia, começar um projeto novo, fazer uma faculdade, é algo que você se propôs e, né, a gente é meio obrigado a trabalhar na nossa sociedade, mas você se propôs a trabalhar nesse trabalho. Mas que você não tenha tido muitas escolhas, é algo que você, né, escolheu continuar fazendo, dado seus, obviamente, limites. Mas como a gente não desiste de algo, e principalmente não desiste de algo que faz parte de um sonho nosso, ou de uma meta que nós nos demos. E é interessante a gente pensar o quanto a gente busca constantemente coisas que dão sentido para a nossa vida. Então, sejam objetivos, sonhos, vontades, desejos, elas fazem parte de o que a gente entende que vai nos tornar mais felizes e o que vai fazer com que a nossa vida tenha um mínimo sentido. E aí, eu estou imputando totalmente a minha concepção de o que é uma vida com sentido e uma vida feliz. Para mim, não existe um sentido da vida e um sentido complexo para que as coisas aconteçam. Você pode ter o pensamento que você quiser a partir de uma lógica religiosa ou ideológica de vivemos para isso, vivemos para o amor, vivemos para a devoção a Deus, a devoção a qualquer entidade religiosa que você acredite. Mas para mim, a vida não tem um sentido prático necessariamente, um sentido por si só, né? A gente não parte do princípio de quando a gente nasce, de que a nossa vida vai ter qualquer tipo de sentido ou destino. Para mim, pessoalmente, a vida ela tem o sentido que a gente dá a ela, o sentido que a gente imputa nela e pela qual a gente vai perseguir ao longo da nossa existência, e claramente isso pode ir mudando. Mas muitas pessoas, por exemplo, desde cedo, entendem que o objetivo de vida delas é ajudar as pessoas e, a partir disso, elas vão para profissões que fazem isso, para projetos, então ONGs, projetos sociais que, né, trabalham com isso, ou simplesmente ajudando as pessoas no seu dia a dia, então cuidando de alguém doente, prestando serviços para familiares. Então, no final, é o que a gente entende que a gente faz bem e a gente gosta de fazer, nos glorifica como pessoa, a partir do qual a gente vai perseguir ao longo da vida para que isso nos dê um sentido de conexão com outras pessoas. E a grande questão de como a gente não desistir desses objetivos, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de fazer as pessoas pensarem e de fazer as pessoas principalmente felizes. Então eu gosto de ser engraçadinho, fazer as pessoas rirem, e no meio disso, fazer com que elas reflitam um pouco. E a partir disso, por exemplo, que eu decidi criar esse podcast.
mas é a partir disso também que eu me coloco a trazer curiosidades para as pessoas no dia a dia, as pessoas que eu amo no meu círculo social. Elas estão sempre ouvindo coisas totalmente aleatórias que eu falo, porque eu gosto de compartilhar isso para trazer conexão com o que está acontecendo no mundo e que eu acho que podem ser possíveis caminhos para que elas descubram temas interessantes que elas podem trabalhar em cima, né? Reflexões para que elas possam ver as coisas por outra perspectiva, enfim. E a grande questão em relação a desejos, e principalmente aqui eu vou colocar objetivos práticos. Então, por exemplo, como que eu me mantenho engajado em continuar uma faculdade, em continuar um projeto, em continuar um trabalho que eu sei que vai me conectar com o que eu quero na minha carreira futura? A questão é de quanto isso vai demandar de você para que você consiga alcançar esse objetivo que você almeja e o quanto você está disposto a ir para isso. Então, os limites que vão ser cruzados. E aí, limites, eu não tô colocando só limites nessa questão cotidiana que a gente coloca normalmente, mas limite de preguiça, de o quanto, eu tô disposto a sair da minha aqui do que eu tô fazendo, de sair do meu conforto, meus limites de zona de conforto mesmo, do limite do que você faz hoje, até limite do seu orçamento atual, para que você consiga alcançar aquilo que você tá almejando, que você tá se planejando para alcançar. Para mim, é aqui naquela música do abertura da música do BBB, né? Até onde vai a sua fé? O que você faria? Aonde iria chegar? Então, é o quanto a gente está disposto a ir e os quais limites, quais linhas a gente está disposto a cruzar. E aqui não estou fazendo nenhum juízo de valor de o quão sujo você consegue ser para alcançar as coisas, mas às vezes a gente vai ter que passar por cima de algumas pessoas e não necessariamente de uma forma ruim. Então, por exemplo, seus pais são muito críticos de, sei lá, acreditam que fazer medicina ou direito é o que dá futuro para você. Porém, você quer seguir numa carreira artística. Se você entende que isso pode ser feito de uma forma prática, que você vai ter como se manter, que você tem um mínimo planejamento, e você mostra isso para eles e fala: olha, eu gostaria do apoio emocional de vocês nisso, você vai ter que passar por cima de toda essa concepção que foi dada por você por eles, né? De que carreira de verdade é de uma certa forma, para que você consiga alcançar o que você entende que é melhor para si. Então é muito interessante o quanto a gente vai ter que passar por cima de algumas coisas para a gente alcançar, porque se há um sonho, significa que ele não tá fácil, né? Você não vai sonhar com uma Mercedes se você pode ter uma Mercedes a um, a um toque de distância, né? A gente não vai sonhar em comer uma comida diferente se a gente tem acesso àquela comida diferente sempre. Então é algo que tá difícil de ser alcançado, obviamente. Porém, é muito fácil a gente falar, ai, não desista, vai, você consegue. Eu queria trazer aqui uma perspectiva de prazer e produtividade, né? Acho que não é de surpresa de ninguém, principalmente ouvintes desse belíssimo podcast, que a gente vive numa sociedade capitalista. Principalmente no Brasil, no sul global, e quando eu digo sul global, dê um Google, né, no conceito, porque ele é um conceito bem profundo, bem da economia, da ciência política, então ele é um pouco mais complexo do que eu vou explicar aqui, obviamente. Mas o sul global, basicamente, são países que você pensa, passa uma linha, tipo a linha do Equador no globo, tem o norte e o sul. O sul é embaixo, né? Acho que é um pouco óbvio, mas para quem não sabe geografia, o sul é embaixo. Normalmente esses países que estão abaixo da linha do Equador são países que historicamente foram colonizados, né? Que a gente tem o continente africano, a América Latina, alguns países da Oceania, da Ásia, né? Então, Indonésia, esses países que estão mais para baixo, que foram colônias de países do norte global, né? Que são países europeus, enfim. Quando a gente pensa nisso, a gente tem nesses países do sul global um componente que se chama capitalismo tardio. No norte global, o capitalismo se desenvolveu, né, ele surge a partir do mercantilismo europeu, e nisso, né, eu tô reduzindo muito, mas em tese é isso, você tem lá
a questão das moedas, que aí se desenvolve pelo acúmulo primitivo do capital, então a questão do cercamento de terra, tal. Então isso surge no norte global e ele é espalhado pelo mundo e é o que vai gerar o que, né, as pessoas chamar, não sei qual é a categoria mais adequada hoje, mas a gente chamava de países subdesenvolvidos, né? Países, acho que hoje é em desenvolvimento, que eram os países de terceiro mundo, né? Ah, e os países de primeiro mundo, os países mais desenvolvidos, mais top, e os países de terceiro mundo que são, os pobrinhos, os coitados, né? Que nem aquela, aquela personagem, a Carmen, do Carrossel, que é a. Sempre a personagem da mesa falava: Ai, ela é a pobrinha da turma. Somos nós, do sul global. E o capitalismo tardio é esse capitalismo que ele vem já em outra onda, que ele traz várias consequências para esses países, no qual é mantida uma lógica colonial de exploração. Mas o que isso tem a ver, Sede, com eu permanecer nos meus sonhos? Calma, vou chegar lá. Isso, né, dessa lógica de exploração que a gente tem, desenvolve aí, as pessoas adoram esse termo, o mindset, que tá de acordo com esse neoliberalismo, né, de vai, conquiste seus sonhos, esse pensamento empreendedor que a gente tem, que nada contra os empreendedores, mas a gente tem uma lógica um pouco tóxica, né, vamos usar os devidos termos, vai lá, você consegue, você é foda, blá, 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 blá. Enfim. Dentro dessa lógica, o prazer de fazer algo, ele vira uma recompensa depois do trabalho, né? Então, você é recompensado pelo produto do seu trabalho. Então, você vai trabalhar para você ter dinheiro para você comprar um celular. Você vai trabalhar para ter dinheiro para ir num restaurante legal. Então, é todo algo que vem depois do trabalho. E é interessante como isso dialoga com o Byung-Chul Han, que é um pensador sul-coreano, que fala da famosa sociedade do desempenho. Então, onde um sonho ele vira meta, vira planilha, vira KPI, né, que é esse indicador que você tem que alcançar. E, gente, um sonho, ele não é um dashboard de ações. Não é a tela que você vai abrir todo dia lá no Power BI, no Tableau, para você acompanhar. Alguns sonhos, claramente, pode ter, né? Um sonho, por exemplo, financeiro, que você quer alcançar, sei lá, um tanto de dinheiro para fazer alguma coisa. Pode ter que você abra sua conta do banco, um investimento e tal. Mas nem todo sonho. Quero ir melhor na academia. Você não vai precisar anotar e fazer um dashboard, gráficos para ilustrar o seu desenvolvimento na academia. A não ser que você queira seguir uma carreira nisso, mas enfim, nem tudo, gente. É nessa lógica corporativa, empresarial, que você precisa se ir fazendo esse acompanhamento métrico das coisas para alcançar. E é interessante que eu queria propor uma pergunta que é: se você só pode fazer o que você ama quando dá certo, você ama aquilo ou aquilo só virou investimento? Dentro dessa lógica, se tudo a gente tem que ficar mensurando, tudo é uma questão de desempenho, do quanto eu consigo ir bem, realmente você tá gostando de fazer isso ou você tá nisso porque você tá fazendo como se fosse um investimento ali, investindo numa caixinha no CDB, sabe? Investindo num tesouro direto. O quanto desse sonho ainda continua sendo um sonho? Por quê? Se tudo virar métrica, você vai acompanhar pela métrica, você não vai acompanhar pela sua vontade. Você não tá querendo aquilo genuinamente, você tá acompanhando pela comodidade porque você já se colocou à disposição daquilo. Um segundo ponto que eu gostaria é a questão de quem pode se dar ao luxo de sonhar. O sonho, ele parece quase uma coisa assim, todo mundo tem vontade, todo mundo tem sonho. Mas algumas pessoas, elas têm mais permissão, né, quase, de ter essa possibilidade de parar e ter quase um momento delusional de pensar possibilidades. Quando a gente para e coloca a cabeça para pensar de como a gente pode fazer diferente, de outros caminhos que a gente pode tomar,
a gente tem que ter um certo tempo e uma certa energia mental para depositar nisso. E, obviamente, classe, gênero, raça, território influenciam o quanto um sonho vai parecer viável. Então, não é só você sonhar e você permanecer objetivamente determinado naquele sonho, por mais que você tenha uma meta e você queira colocar o seu dashboardzinho lá, você não vai conseguir alcançar aquele sonho dependendo de como que você está colocado no mundo, sabe? Se você é lá o seu CLT 6 por 1 que trabalha 8, 9 horas por dia, tem filho, tal, você não vai conseguir fazer certas coisas, você não vai conseguir ir pra academia 5 vezes por semana. Assim, se você conseguir, parabéns, mas vocês entendem que é um pouco mais complexo algumas coisas? Depende também se você vai ter academia perto da sua casa, né? Inclusive, eu gostaria de pesquisar se tem estudos, né, de onde é a localização dessa academia, né? Quem realmente consegue ter acesso a essas academias de rede e conseguir se exercitar de uma forma realmente constante. Então, obviamente, quando a gente para pensar nisso, algumas pessoas elas podem crescer acreditando que elas conseguem sonhar e que elas conseguem alcançar alguns sonhos. Enquanto outras, elas crescem aprendendo a se limitar em algumas coisas, de que elas não vão conseguir alcançar tudo, de que elas não conseguem. E não é nem eu não posso porque não me permitem, é eu não posso porque não tem como, sabe? Não é aquele, eu não posso porque, né? Não tenho tanto dinheiro. Eu não posso porque, cara, eu nunca vou ter dinheiro, eu nunca vou conseguir sobrar mais de R$ 100 no meu mês pra conseguir fazer alguma coisa legal, sabe? Tipo, as coisas elas estão um pouco mais complexas do que isso. Quando a gente coloca no desista do seu sonho, é muito fácil, né? Você colocar isso numa prática, para além desse discurso, né? Do vai lá, você consegue, lute pelos seus sonhos, acredite nos seus sonhos, pois com força de vontade você vai conseguir o que você quiser. Gente, nem tudo é uma música infantil bonitinha, sabe? As coisas a gente tem que. Somos todos adultos aqui, ao menos eu espero que sejam adultos. Se tiver algum adolescente, oi, eu espero que você não se desiluda com esse discurso. Que as coisas não são tão fáceis assim, né? Até que eu queria. Agora vamos começar a partir das fontes. Que, ó, esse episódio eu consegui trazer umas fontes bem interessantes. Que é a questão que o Pierre Bourdieu é um grande filósofo francês. Ele coloca a partir da conceitualização dele do que é capital cultural e hábitos. Esses conceitos vêm a partir do livro A Distinção, que é um livro de 1979. Para quem não conhece o Pierre Bourdieu, ai gente, peraí, parênteses. O Bourdieu, eu tinha uma professora no começo da minha faculdade que é, ela estuda Bourdieu, faz sociologia da cultura, né, uma pesquisadora dessa área. Só que, gente, Bourdieu vem do francês, né? Então, ela faz o biquinho Bourdieu, não é Bourdieu, Bourdieu, é Bourdieu. Então, agora, toda vez que eu falo, eu fico com, faz o biquinho. Enfim, fechando parênteses. Ele conceitualiza isso, né? O que é capital cultural e hábitos. O capital cultural, eu vou dar uma leve introduçãozinha pra a gente conseguir ir pra frente com conhecimentos alinhados. Capital cultural são saberes que eles são incorporados no corpo e na mente e que não podem ser transmitidos instantaneamente, porque eles dependem de tempo e investimento para que você consiga obter ele. Por exemplo, uma fluência no idioma que vem desde cedo, ou o domínio de um vocabulário técnico, ou até erudito, mas acadêmico, eles vêm a partir de muitos grupos, que o Bourdieu ele estuda esses grupos mais elitizados, eles vêm de um conhecimento da base. Então, por exemplo, na Europa um monte de criança fala 3, 4 idiomas. Sim, porque desde cedo elas são ensinadas a ter esse capital cultural, né? Elas são socializadas nisso
para que elas façam isso quase racionalmente. E, gente, capital cultural, ele tá presente em muitas outras coisas. Não é aquele capital cultural do TikTok que viralizou há um tempo. E assim, ai, como adquirir capital cultural não tendo dinheiro? Gente, capital cultural é uma coisa muito mais profunda. É uma pessoa chique chegar num restaurante e ela não precisar olhar, não precisar pensar qual é o talher para cada comida, qual é o prato para cada comida. Pra ela olhar para as taças e ela saber qual é a taça de vinho branco, qual é a taça de espumante, qual é a taça de champanhe. Ela olhando as taças é natural para ela. Muitas pessoas, né, tipo, desde cedo já sabem qual copo é para cada bebida. Então, eu sei que é, no cerveja se toma no copo americano. Ou, por exemplo, qual é o tipo de sapato que eu vou precisar usar para cada ocasião? Tem coisas que se aprende sem que você racionalmente faça esse cálculo. Porque, gente, uma coisa, é muito interessante que o Bourdieu ele fala depois, que é a questão, por exemplo, dos novos ricos, né? Que esse nome foi dado posteriormente, obviamente, mas pessoas que têm dinheiro depois, as, as pessoas ao redor, como elas sabem que a pessoa ela é nova rica? Porque ela tem que depositar uma energia que é, gente, é exaustivo. Ele te exaure de você ter que fazer esses cálculos mentais, de você olhar para os talheres e você saber que você tem que comer, acho que é de fora para dentro. Qual é o prato que é para salada, o prato para sopa? Não sei se tem prato para cada uma dessas coisas, mas enfim. Sabe, essas regras de etiqueta pra desde cedo você saber falar alemão, francês, inglês, italiano. Tem coisas que quando você, né, por exemplo, eu sei falar inglês e um pouquinho de espanhol, um alemão meia boca, um francês meia boca. Porque eu gosto de aprender sobre, mas eu tenho que demandar energia da minha cabeça e é cansativo ter que pensar no idioma. Para uma criança que aprendeu aquilo com 4, 5 anos, cara, a pessoa vai desenvolver, porque ela foi criada nessa lógica. O capital cultural, ele vem a partir disso, de o quanto culturalmente as pessoas elas são ensinadas a certas coisas que se tornam naturais para elas, elas não têm que depositar energia naquilo. E ele diz, né, que é uma história social gravada no corpo, na postura, no modo de falar e na mente também. Então, como isso é construído na escola, na família, em várias instâncias, para que crianças que são criadas em escolas, certos tipos de escola mais elitizado, ajam de uma forma. Porque era essa discussão que o Bourdieu se propunha a fazer, né? Por que certos grupos agem de uma forma e certos grupos agem de outra forma a partir dessa distinção. Por isso o livro se chama, né? A distinção. O que separam os grupos a partir, obviamente, do dinheiro. É toda essa questão cultural mesmo, de ensinamentos que são difíceis de ser passados. Porque, de certa forma, uma pessoa que, sei lá, sempre foi criada num ambiente de carro, cara, ela olha pra certas coisas, pra ela é natural, tipo, sei lá, alguém conhece muito de carro, olha e fala, tal parte do carro foi trocada, tal parte, isso aqui é falso, isso daqui não é o pneu daqui, papapá. Gente, eu olho, pra mim, carro. Mas ao mesmo tempo, tem, por exemplo, certos conhecimentos, mas obviamente eu aprendi isso mais velho e me foi depositado, mas se tornou de forma muito natural. Às vezes eu olho pra certas coisas de maquiagem, eu sei que o subtom da pessoa tá errado, que a, a pessoa, como que a pessoa passou, se ela passou primeiro base ou passou primeiro corretivo. Porque de certa forma você consegue identificar isso a partir da iluminação do rosto, de se a pessoa usou um blush líquido em pó ou bastão. Dá pra você saber quando você tem um conhecimento maior. Sou o maior maquiador do mundo? Não sou. Mas a partir de alguns conhecimentos, eu consigo identificar isso. Por exemplo, tem pessoas que têm isso com bebidas alcoólicas. Então ela toma, dela tomar, ela já, muitas vezes já sabe que cerveja aqui é sem olhar. Então a pessoa sabe se é uma cerveja Pilsen, acho que é o normal, né? Se ela é puro malte. Às vezes a pessoa já sabe a marca só pelo gosto da cerveja. Então são conhecimentos que é difícil você transmitir. Como que você fala, essa daqui é um pouquinho mais amarguinha, tal. Você tem uma certa dificuldade de transmitir esse conhecimento. O próximo conceito
que é do Bourdieu, é o hábitos. O hábitos, ele é um produto das condições sociais e funciona como um princípio. Eu vou pegar mais ou menos como ele conceitua, né? Um princípio gerador de práticas que perpetua as mesmas estruturas. Ele é um elo entre um campo, né? Que é outro conceito dele, mas eu não vou me meter em campo. Que é um elo entre uma estrutura social objetiva e uma ação subjetiva. Então, o que permite com que indivíduos eles ajam de forma adequada ao seu contexto social. Ou seja, você tem certas condições, né, um ambiente ali, um contexto, e a forma como você vai agir nas práticas. Então, por exemplo, a pessoa ela tem esse capital cultural, ela tem esse conhecimento de aqui eu ajo de tal forma, numa reunião de negócio eu ajo de tal forma, em casa eu ajo de uma forma, sabe? Essa distinção dos ambientes e qual o seu comportamento dentro de cada uma delas. E o hábitos é isso, é o hábito mesmo. Então, é o quanto você consegue mudar de um ambiente para outro, de um lugar para o outro, sem você ter que fazer muito esforço. O hábitos, ele não opera sozinho, ele interage com o campo, basicamente, né, não vou entrar muito, mas ele é basicamente o que o Bourdieu coloca como um espaço de disputa. Então, as pessoas sempre, os grupos sociais estão sempre disputando nesse campo. Ele é quase um ambiente de batalha, quase uma guerra silenciosa, e às vezes não tão silenciosa assim, das pessoas disputando poder. Então, por exemplo, nos grupos mais elitizados, você tem os novos ricos, essas pessoas que têm esse old money, né? As pessoas que têm esse dinheiro mais antigo, que são famílias mais tradicionais. Você tem empresários que ali pode ter que ter uma família, já são de uma segunda, terceira geração de pessoas que têm dinheiro. Então, os pais, os avós têm dinheiro, mas não necessariamente tão old money, né? Um oldzinho. Começou ali. Então, essas pessoas elas estão sempre disputando entre si esse espaço. E a partir disso, que elas têm esses hábitos e vão disputando. Basicamente, o hábitos e o capital social, eles vão moldando comportamentos, julgamentos, sem a necessidade de um cálculo, como eu disse. O hábitos, por si só, ele explica por que pessoas com experiências de vida semelhantes tendem a agir de maneira parecida. Então, elas vão perpetuando essas desigualdades de forma sutil e natural. Então, é o rico que sempre agiu daquela forma, é o ainda assim também o pobre que sempre agiu daquela forma. Então, as pessoas elas acabam perpetuando certas desigualdades por esse hábito. Então, por sempre agirem daquela forma, naquele ambiente, então elas vão. E, gente, isso não é algo que você faz racionalmente, tudo isso te é ensinado. Então, você mudar essa lógica é complexo, não é? Ah, mudei o mindset, virei a chave e agora eu vou conseguir hackear espaços. Não, gente, aqui não é uma questão de coach. Aqui é uma questão de estrutura social mesmo, de como as classes estão divididas. E isso aqui não é discursinho revolucionário, isso daqui é estudo social, isso aqui é teórico. E a partir disso, a gente consegue entender, então, como não desistir de algumas coisas tá quase no DNA de certas camadas da sociedade. Porque a pessoa, ela não vai desistir de algo se irracionalmente, às vezes racionalmente, ela sabe que se ela tombar, vai ter o papai para ajudar ela, vai ter a família, que, se você ir lá e fazer um mochilão de 1 ano pela Europa, você, cara, foda-se se você não tem trabalho. Quando você voltar, você vai ter a empresa do seu pai. Então, são certos esforços que você vai fazer, que você vai poder ir atrás dos seus sonhos sem precisar fazer esforço mental de assim, o que que vai ser de mim? Ao invés de uma pessoa pobre que, se quiser fazer um intercâmbio, talvez vai ter que ir por au pair. Porque vai ter que trabalhar ainda. Sabe que au pair, às vezes, não é um programa, né, pra qualquer um, que você tem que ter um certo estômago, que você sabe que você vai passar um puta perrengue. Então, assim, é mais sobre isso que eu tô querendo colocar pra vocês. De como a gente tem
teoricamente, e teoricamente não é de, hipoteticamente, teoricamente de como teoria, já se estuda essas divisões de classes e como as coisas funcionam diferente para cada classe. E aqui eu tô colocando só classe, mas ainda você tem uma questão de raça, de como, por exemplo, mulheres são colocadas para pensar muito mais antes de seguir um objetivo do que homens, que vai no a la caralha, né? Tipo, dane-se, só vou seguir meu sonho, abandonar tudo, e eles não vão ser julgados por isso. De como uma questão racial, pessoas brancas, né, que tendem a ter uma condição social melhor, não é toda pessoa branca que é rica, mas não é toda, assim como não é toda pessoa negra que é pobre, mas a gente sabe como raça e classe no Brasil, principalmente no Brasil, né, estão interligadas. Então, como você tem uma questão de pessoas brancas, principalmente, são dadas como pessoas mais capazes e elas devem seguir esse sonho, pessoas negras têm mais impeditivos. Enfim, tudo isso influencia em como você vai lidar com isso de persistir no seu sonho. Então, dá pra gente perceber que não dá pra gente pensar só nessa ideia meritocrática de que dá pra você continuar, vai lá, vai em frente, continua. Tem outras coisas que estão muito mais ocultas a esse olho que normalmente a gente tem, de quando você olha, não é óbvio isso. Então a gente tem que parar pra pensar de assim, ok, dentro dessas circunstâncias, o que eu posso fazer? E eu quero utilizar essa palavra específica, circunstância. Circunstância, né? Circunferência, o que te circunscreve, o que te limita. Dentro dessas limitações, o que você consegue fazer? Eu acho que isso é muito mais prático pra gente pensar de beleza, eu quero. Eu tô com muita vontade de continuar isso, mas tá muito difícil pra conseguir. Tem alguma coisa que eu consiga fazer? Ou é quase dar, dar murro em ponta de faca? Sabe? Inclusive, essa semana eu descobri o termo kafkiano ou kafkaniano. Que, gente, eu vou pesquisei no Google e vou trazer aqui como está escrito no Google. Refere-se a situações burocráticas absurdas, ilógicas, opressivas e de pesadelo. Que, né, quem não conhece vem a partir do nome do Franz Kafka, que escreveu A Metamorfose, O Castelo, que basicamente descreve cenários em que o indivíduo é acuado por autoridades inacessíveis, normas incompreensíveis e um sentimento de desamparo, frequentemente sem saber por que está sendo julgado ou perseguido. Então, basicamente, gente, é um sistema bizarro em que uma lógica basicamente não se aplica. Então, é quase, às vezes, a gente se tá nessa situação de não conseguir entender, gente, mas por que isso aqui tá acontecendo? É quase como se você fosse o hamster naquela rodinha que você gira, 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 gira e não sabe pra onde você tá indo, não sabe o que tá acontecendo, não sabe pra onde você vai. E é interessante a gente pensar nesse termo, porque às vezes é muito nisso que a gente tá. Você quer seguir o seu sonho, você sabe pra onde você quer ir, mas você não faz a mais puta ideia de como você vai chegar lá e parece que tudo tá dando errado ao redor. E não desistir nessas circunstâncias é bem difícil. Você fala, gente, eu tô desesperado, eu não sei mais o que fazer, tá tudo dando errado, parece que nada tá a favor, parece que tudo é difícil pra mim. E às vezes, né, dando um spoiler, às vezes as coisas são difíceis, gente, e às vezes as coisas são mais difíceis pra algumas pessoas do que pra outras. Não é como se as coisas fossem fáceis pra todo mundo, mas, né, algumas pessoas têm um empurrãozinho, algumas pessoas tá naquele, não me empurra que eu já tô na beira do penhasco pra te jogarem. Então, falando isso, eu não quero que, né, a gente persista romantizando o sofrimento. Então, ai, gente, nossa, continue porque você vai alcançar. Gente, persistir não significa você se destruir. Culturalmente, a gente foi criado para conquistar, que para conquistar a gente tem que dar tudo, tudo de nós. A gente tem que dar, gente, nossa, inclusive que acho que eu não sei se esse meme ainda tá válido, mas enfim, não precisa dar tudo de você, sabe? Desistir não é você sair se violentando pra caber num sonho. Não é você ficar
indo cegamente, dando murro em ponta de faca, insistindo num negócio. Não é aquele quadro antigo do Caldeirão do Hulk que você tem que se humilhar pra algo. Era o ca- carro velho, lata velha, não era? Que eles colocavam, tipo, um cara vestido de Frozen que tinha que performar a Let It Go em inglês. No caso, Let It Go já tá em inglês, né? Mas Livre Estou, no caso, acho que em português. Tem que performar Let It Go cantando totalmente em inglês, sendo que ele não fala inglês, pra que ele tenha o carro reformado. Não é isso, tem que passar por uma humilhação enorme para que você consiga alcançar as coisas. É claro que a gente vai precisar abrir mão de algumas coisas e, claro, a gente vai ter que fazer alguns sacrifícios para alcançar algumas coisas. Mas nem tudo precisa ser essa jornada do herói. E é interessante que eu queria trazer para vocês essa jornada do herói. O herói, a jornada do herói um ciclo narrativo em que, por exemplo, tem no Homero, na obra do Homero lá, do. É Ilíada, lembrei. Que é o clássico, a jornada do herói. É o herói que ele vai aprendendo, vai passando, conhecendo pessoas no meio do caminho, acumulando conhecimento e aí ele perde pro vilão e ele se supera porque ele vai batalhando. É o clássico. Se você assiste anime, você conhece Jornada de Herói como ninguém. É o clássico. O herói que toma na cara, é derrubado, se ferra e tá lá. Eu vou conseguir pela minha família. Aí passa aquele flashback. A minha vozinha. Aí vai tá. Vai, meu neto, você consegue. Então, toda essa questão da família, que ele junta energias e vai vir uma força que ele vai conseguir dar um Kamehameha, que vai estourar tudo e vai conseguir tudo. Essa jornada do herói que ele tá sempre se superando, tá sempre conseguindo, que quando ele derruba, mas ele derruba pra se levantar mais forte. Gente, nem tudo precisa ser sobre isso. Você não é o Homero da Ilíada. Você não vai sair por aí pra ter uma grande história de superação, uma grande história de aventura. A gente tem essa na cabeça esse herói que nunca vacila. E, gente, isso parte de um mito de superação permanente, sabe? É quase uma narrativa de que o sujeito ideal, a pessoa ideal, é aquela que não cansa, que não desiste e que transforma toda dor em combustível. É aquela, ai, sofri, mas fiz aquilo como aprendizado. Gente, por trás de toda dor tem um aprendizado. Não, às vezes só dói. Às vezes você só tá fudido. Nossa, eu tô com o palavrão hoje, né? Mas assim, às vezes você tá ferrado, galera. Às vezes tá dando tudo errado e nem tudo precisa ter aprendizado. Às vezes só tá uma merda mesmo. E isso, esse discurso, ele aparece em empreendedorismo, coaching, esportes de alta performance e até na estética das redes sociais. Então, assim, doeu, mas serviu de aprendizado. Eu preferia que não tivesse servido de aprendizado nada, sabe? Ai, doeu, mas aprendi. Prefiro ter continuado burra. Tinha continuado ótimo. Porque assim, gente, claro que essa imagem ela tem, né, o fundinho ideológico. E aqui eu vou trazer, né? Vamos lá para mais um dia criticando só a sociedade. Eu vou trazer o clássico livro de 1904, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, do Max Weber. É um clássico das ciências sociais. Se você fez sociologia no ensino médio, não sei se é dado há muito tempo, mas eu particularmente vi bastante Max Weber, que ele analisa essa ética protestante, o protestantismo, né, que é no Brasil isso vai se tornar os evangélicos, mas né, se distingue um pouco dessa lógica hoje, em que o Weber, ele estuda, o Weber, a mãe dele era protestante, e ele viu como dentro da religião tinha uma lógica de disciplina e um trabalho constante que viram um sinal de virtude e um caminho que te aproxima do paraíso. Porque nessa lógica que o Weber ele estuda e ele consegue identificar, o sucesso, você só tem sucesso porque Deus te escolheu. Então, as coisas estão dando certo é porque Deus está te colocando no caminho certo. E no final, essa lógica do continue tentando, vá em frente, tem, tem esse fundinho.
tem essa base, né, que se a gente para pra pensar, por exemplo, o protestantismo se fundou na Inglaterra, na França. Você tem, por exemplo, os Estados Unidos, ele é muito forte isso, né? Porque basicamente os Estados Unidos se funda a partir da fuga de protestantes pela perseguição religiosa católica na Inglaterra. Então, os Estados Unidos tem isso muito forte. A gente tem isso graças à influência estadunidense e influência europeia. E principalmente pela onda de imigração que teve, né, de vários países para cá. Mas a gente tem esse fundinho de achar que doeu, mas eu vou me levantar mais forte, eu vou aprender e sabe, Deus sabe o seu caminho aqui, gente. Não tô colocando a questão religiosa de assim, desacreditando da crença de ninguém, mas tem uma questão sim ideológica que vai além da religião, de colocar as coisas como se tá indo tudo certo na minha vida, é porque Deus sabe o caminho, Deus tá me colocando nesse caminho, e isso o meu trabalho tá dando certo. Se meu trabalho tá dando certo, é porque Deus tá me dizendo que eu estou no caminho certo. O Weber, ele identifica isso, e isso depois, né, vai ser colocado posteriormente pelo Byung-Chul Han, que é o filósofo sul-coreano que eu tinha colocado anteriormente. Ele coloca que isso tá numa lógica da sociedade do desempenho, que ele diz isso no livro Sociedade do Cansaço, que ficou famosíssimo em 2014, né? Esse livro foi publicado em 2014, onde você não é explorado por alguém, você tá se auto-explorando e tá achando que você tá se superando. Então, tanta essa lógica protestante, essa lógica de você se auto-explorar já estava presente na ética protestante, e o Byung-Chul Han repete isso na Sociedade do Cansaço. É você se explorando e você se exaurindo, achando que você tá abalando, que você tá, tô cada dia melhor, tô me superando, meus inimigos cairão, porque eu tô aqui, ó, tô de peito firme, mesmo quando o mundo quer me derrubar. E, gente, no final, essa superação, ela vira uma obrigação moral, né? O problema dessa narrativa é que ela apaga a vulnerabilidade, ela transforma o descanso em fraqueza. Então, você não tem tempo, você não pode parar 5 minutinhos pra colocar a cabeça no lugar. Ela vai individualizar os problemas que são estruturais. Então, vocês viram o quanto eu tive que construir, teoricamente, aqui pra entender que, claro, você tem a sua parcela individual de ir atrás das coisas que você quer, mas também tem muitas coisas sociais que vão te limitar ou te impulsionar a partir daquilo. Então, tem coisas que são estruturais e que aí é foda, mas não dá pra gente transformar isso como que aquilo fosse culpa sua, sabe? Não é, ai, não consegui, a culpa é sua. Tem certas condições materiais que não vão te permitir. E basicamente isso está presente no capitalismo da contemporaneidade. Você acredita que só depende de você, mas você não vai questionar, né, uma estrutura que tem muitas coisas que dependem de você. Então assim, ai, hoje a dor precisa ter propósito, né? Você sofreu, vai virar aprendizado, vai virar conteúdo, vai virar post inspirador. E aí, gente, nem toda dor é produtiva. Às vezes é só dor, que nem eu falei. E tudo bem você não transformar o seu trauma em um TED Talk. Que você vai estar lá com um terninho muito bem colocado, falando, gente, doeu, mas eu tô aqui, me superei, hoje eu sou CEO de uma das maiores empresas do ramo. Sabe? A gente tem essa romantização do aguentar firme, porque, gente, no final tem diferença entre você ter. Ai, eu odeio essa palavra. Resiliência. Gente, parênteses. Por que o SED odeia resiliência? Resiliência vem da física, que é a capacidade de um material de, basicamente, levar a paulada e não quebrar. É o quanto um material consegue resistir, né? E quando a gente transpõe isso na lógica, né, que a gente coloca normalmente desse coach de resiliência. Claro, gente, né? É uma palavra muito bonita, né? Essa lógica do. É uma pessoa que leva a paulada
e consegue se levantar e, acima de tudo, consegue ir em frente. Mas, pra mim, ela teve essa distorção. Isso é quase você tá levando paulada que nem um imbecil e você tá levantando achando que tá abalando. De você se colocar nesse lugar do sofredor pra você depois falar que tudo foi muito difícil e que você conseguiu acima de tudo pra se colocar como esse herói. Porque no final é isso, gente. Você levar paulada e continuar de pé, nem sempre é o certo. Às vezes você leva a paulada e você tem que revidar a paulada. Sabe? Não só a favor disso, de alguém dar um tapa na sua cara e você dá tapa de volta. Mas metaforicamente isso funciona. De assim, falou, vai levar. Às vezes não é você levar e ficar calado pra você sair com um discursinho de vitimista, sabe? Às vezes você levou paulada, você vai lá e dá tapa na cara de volta. Sabe? Pra mim, resistência é isso. Pra mim, resistência é a pessoa te machucou, você machuca de volta. Ou você levou e você acha formas de revidar. Não de revidar necessariamente metendo a mão na cara de volta, mas beleza, me bateram e eu vou dar um jeito de acabar com toda essa estrutura de que tá me batendo. O resiliência, pra mim, tem muito mais esse tom passivo, do assim, tão me batendo, eu tô aguentando. Porque a partir disso, né, o material ele resiste a paulada, ele não quebra. E não significa que porque ele não tá quebrando, que ele tá batendo de volta. Então, enfim, essa resiliência saudável é, e basicamente você suprimir seus. Se suprimir emocionalmente. Você colocar seus sentimentos de lado pra você continuar indo em frente. Então, gente, se aquilo tá doendo, se você tá tentando perseguir um sonho e o caminho ele tá sendo mais penoso do que o ganho que você vai ter no final, pra que você tá indo? Ai, mas é meu sonho. Mas tá valendo a pena? Sabe? Gente, fingir que nada dói cobra um preço psíquico. É ansiedade, é burnout, é esgotamento. Sabe? Não é à toa que a gente tá nessa onda de pessoas cada vez mais ansiosas com burnout no trabalho, porque a pessoa leva a porrada e pra ela tá tudo certo. Gente, levar uma porrada ou outra, né? Tudo bem, você vai levar uma porrada, pode ser que você aprenda e tal. Mas a gente leva porrada toda hora não é saudável, sabe? A gente tem que ter um contraponto um pouco mais honesto. Talvez esse verdadeiro guerreiro, esse verdadeiro herói, ele não seja a pessoa inabalável, ele seja a pessoa que vai reconhecer limites, vai ser o herói que se volta, se recolhe, pega recurso e volta depois. É o herói que foi lá, perdeu do vilão, mas calma. Quebrou a espada dele, vai lá, ele vai pegar um material melhor pra fazer a espada dele, vai conhecer outras pessoas, vai aprender uma magia diferente, vai coletar recursos, coletar companheiros para que ele volte quando ele for enfrentar esse vilão e ele volta mais forte. Não é você levar a paulada e continuar andando, é você levar a paulada, dar um passo atrás, falar, beleza, eu acho que eu não vou conseguir continuar dessa forma. Você vê, adquire recursos e avança. É você saber recuar, é você saber mudar a estratégia e aceitar ajuda. Para mim, a grande mudança que a gente tem que fazer é reconhecer que esse herói é você saber mudar o caminho, é você ter, além de uma resistência, essa resistência física de aguentar a paulada, esse pensamento estratégico de assim, aqui não tá dando certo. Se eu continuar por aqui, eu vou me ferrar. Vamos mudar a rota? Vamos recalcular a rota e ir por outro caminho que pode ser mais demorado, mas que você vai ter um suspiro, conseguir, sabe? Ir com mais calma pra lá. Gente, bons heróis sempre têm equipe. A gente não consegue nada sozinho. Nada, nada. Você não é o. Gente, eu ia falar, você não é o Naruto, mas. Eu nunca assisti Naruto, mas o Naruto tem os parceiros dele, sabe? Inclusive, falando de anime, eu queria citar um anime, né? Em Doctor Stone, é um anime muito interessante que tem o Senka, ou Senku, enfim. Eu gosto mais de Senka porque a gente não tem
esse jogo de palavras esquisito no português, que ele é muito inteligente, gente. O cara é muito inteligente. Ele sabe de coisas da ciência de cor. E ele tem que, dentro do contexto lá do anime, se você quer saber mais, pesquisa. Mas basicamente ele quer reconstruir uma sociedade, a sociedade científica do zero. Só que ele é um. Ele é fraco fisicamente. Ele é muito inteligente, mas ele não aguenta muita coisa física, o esforço físico que ele demanda. E ele tem os amigos dele, ele coleta várias pessoas que têm essa força física e que eles falam: eu não sou inteligente tanto quanto o Senka, mas eu vou atrás dos recursos, eu vou girar essa manivela se você precisar, eu vou quebrar isso aqui se precisar, eu vou gastar minha energia física em algo porque eu sei que o Senka dá conta da inteligência. E ele fala: eu dou conta da inteligência e vocês dão conta de fazer o resto. É isso, é falar: eu não vou conseguir sozinho porque isso aqui não dá pra mim. Eu vou lá e consigo um amiguinho que vai me ajudar naquilo. E eu pego outro amiguinho que vai me ajudar em outra coisa que eu também não vou conseguir. Ah, aquele amiguinho não tem tal coisa, eu também não tenho. Então vamos arrumar outra pessoa que consegue aquilo. É você montar um time, quase uma Liga da Justiça, de que um vai suprindo as faltas, os gaps do outro, para que juntos vocês consigam avançar, sabe? É aquele discurso clássico do sozinho você vai mais rápido, mas junto a gente vai mais longe. E parece um discurso clichê, mas é verdade. Às vezes, o seu sonho não pode ser sonhado sozinho. Às vezes, o seu sonho vai depender de outras pessoas ao seu redor para te permitir aquilo. É a sua mãe que vai conseguir cuidar do seu filho um tempo para você conseguir voltar para os estudos. São os seus pais que vão te dar estrutura e todo o aparato emocional para te empoderar e você conseguir se manter numa faculdade difícil ou num trabalho difícil, mas que é necessário para que você consiga angariar recursos para você ir para frente. É aquele relacionamento que vai te recarregar, que vai servir como ombro amigo quando você precisar nos dias difíceis, para que você consiga ter energia para ir atrás do seu sonho. Gente, uma persistência madura não é ser rígido, é você ser flexível, é você ter molejo. E é isso. Eu quero vencer ou eu quero provar que eu sou forte? Se eu parar, eu falhei ou eu me preservei? Se você se beneficia de algo que você nunca vai poder desistir, sabe? E assim, e quem tá se beneficiando dessa ideia de que você nunca vai poder desistir de algo? É você que vai conseguir mais pra frente se você continuar com isso? E, inclusive, eu queria trazer outra perspectiva aqui. A gente sempre fica pensando no lugar do, ah, se der errado, se der errado, se der errado. Mas e se der certo? Sabe? Gente, às vezes eu fico pensando que se tudo que eu quero der certo, eu não sei como eu vou lidar. Porque mudar de lugar g- gera certa tensão, gera certa solidão. Eu fico pensando, se o que eu almejo der certo, talvez seja um pouco solitário. Eu tô disposto a alcançar esse lugar, sabe? É, Você vai começar a circular em espaços que não são seus e às vezes as pessoas não vão querer que você esteja lá. E talvez provoque esse sentimento de você não pertencer naquele lugar. E querendo ou não, vai significar você ter que se afastar, simbolicamente, metaforicamente, ou até materialmente, né? Do seu grupo de origem, sabe? Talvez você sair da onde você tá pra um lugar melhor é você ter que se afastar de tudo aquilo que você achava que você era e de todos aqueles que fizeram parte de quem você foi e de que às vezes ainda é de quem você é, para que você consiga ir para outro lugar. Talvez você vai ter que abrir mão de muita coisa para você conseguir acessar esse novo espaço em que você não, talvez não seja tão bem-vindo lá às vezes, mas
É isso, né, gente? Tipo, as pessoas falam, ser um novo rico é muito legal. Mas, gente, essa mobilidade social muitas vezes vem acompanhada de uma culpa por ter conseguido. Tipo, eu consegui, muitas outras pessoas não conseguiram. É o medo de você parecer arrogante. É o receio de você ter que romper certos vínculos com as pessoas. A gente fica muito pensando, né, nesse eu não vou desistir porque o que eu quero alcançar é muito bom. Mas e se você conseguir, será que o, os ônus, talvez, que vão vir com aquilo, e até o bônus, né? O bônus daquilo é realmente o que você quer, o que você acha que é? Porque às vezes não é medo de você não conseguir, é medo de você não saber quem você vai ser se dar certo. Sabe? Será que se você conseguir muito dinheiro que nem você quer, as pessoas não vão te achar um arrogante que cospe onde você já viveu? Sabe? E às vezes a gente vai ter que abandonar o que a gente ama porque não virou profissão, sabe? Enfim, eu fico pensando às vezes que eu gosto muito de escrever. E eu quero que escrever vire parte da minha carreira. Mas pode ser que outras coisas que eu amo fazer não vão virar profissão. Você pode amar música e nunca virar um artista profissional. Você pode gostar de falar e isso não virar uma profissão. E é engraçado estar falando isso, porque eu gosto de falar, eu gosto de refletir. Eu fiz um podcast sobre isso. Mas eu fico pensando isso. E de o quão longe talvez isso possa me levar. Ou não também. Pode ser que seja um fracasso. Duas pessoas ouçam e nunca dê certo. Né? Nunca vou conseguir nada a partir disso. Só me expus à toa. Mas é um risco. Porque é o risco de talvez continuar da mesma forma que eu tô, mas também é o risco de eu ter que virar, ou ser lido, que eu virei uma pessoa que talvez eu não vá ser. Ou talvez eu vá ser também. Talvez daqui a uns anos eu, de fato, me torne uma pessoa mais arrogante do lugar social que eu vou ocupar. E as pessoas vão me ler como arrogante, talvez eu vá ser mesmo. Ou talvez não. E, eu não, e é engraçado que às vezes eu fico pensando, tipo, eu tô disposto a ser lido dessa forma? Só um pensamento que me veio. É... Enfim, gente. Voltando à questão. É, Pra mim, persistir é ajustar a rota, é reduzir certas expectativas do que as coisas podem ser, é fazer as coisas em pequena escala, é aceitar que certas coisas vão ser lentas, de que você não vai ter um sucesso imediato, de que você não vai virar mártir. E, gente, não adianta você querer trabalhar 16 horas por dia e ignorar a sua saúde mental e até a sua saúde física para achar que você vai conseguir as coisas mais rápido. As coisas têm o seu tempo. E para isso, pra gente poder já se encaminhar para o final, que já tá quase dando quase uma hora de bruto, eu perguntei pro chat GPT. Porque é isso, gente, já trouxe fonte, já trouxe reflexão profunda, agora a gente vai pra parte da futilidade. Perguntei, chat, me dê 5 dicas para não resistir, mas também para não ser um surtadinho. Foi isso aqui que eu coloquei. E ele me deu 5 dicas que eu quero compartilhar com vocês. Porque, gente, se as pessoas estão fazendo terapia no chat GPT, eu acho que ele talvez tenha algumas coisas a nos dizer. Enfim, vamos ver, gente. Vai lá, chat GPT. Inclusive, o meu chat GPT se chama Lily. Que eu gosto. Lily. A Lily me deu essas dicas, gente. Primeiro, reduza o sonho ao tamanho do dia. Não foque no vou lançar um livro. Foque em vou escrever 300 páginas hoje. É uma microação que vai reduzir a sua ansiedade. E é como eu falei no primeiro episódio desse podcast. Se você não ouviu, volta lá depois no final desse. Não é você querer ir 7 dias na academia. É você falar, eu vou na academia hoje, se eu conseguir amanhã, eu vou amanhã, se eu conseguir no outro dia, eu vou outro dia. Claro, você pode ter um mínimo planejamento de, vou conseguir quarta e sexta, eu vou pra academia quarta e sexta. Não conseguiu quarto? Tudo bem, gente. Às vezes é muito mais sobre essas microações, esses pequenos passos que você vai dando. Gostei dessa dica, chat. Segundo, separe identidade de resultado. Você não é um fracasso porque algo falhou. Resultado é evento, identidade é construção. Nossa, que lapada! Realmente, gente, o resultado, ele é, como o nome diz,
um resultado, ele é uma consequência de algo. Uma consequência não define quem você é. Não é porque você não passou na FUVEST que você é um fracassado, um desgraçado, um merda que não consegue nada na sua vida e tudo que você vai falhar. Isso aqui é uma autocrítica. Não é porque você não conseguiu um trabalho que você é a pior pessoa do mundo super qualificada. Porque as coisas dependem, como eu mesmo disse ao longo desse episódio, as coisas dependem de um contexto que é, às vezes, muitas vezes ainda, maior do que você mesmo. E pesando o clima. Dica 3. Tem um plano B sem culpa. Plano B não é desistência, é segurança psicológica. Quando você não sabe, quando você sabe que não vai passar fome, você cria melhor. E é verdade, você às vezes vai ter que ir pela rota que é mais demorada, porque a rota mais demorada é a rota que você não vai ter que abrir mão de tudo agora. Porque a primeira rota pode ser a que vai te levar ao resultado mais rápido. Mas a rota B vai ser o que vai conseguir te levar até lá sem você sair por aí arrancando a calcinha pela cabeça. Ou a cueca pela cabeça. Ou qualquer coisa que você utiliza como roupa íntima. Enfim. Dica 4. Crie uma rotina mínima e negociável. Nem que seja 20 minutos por dia. Constância supera a intensidade. Voltando à dica que eu disse no primeiro episódio. Você tem que se manter constante. Então, não vou conseguir treinar 2 horas na academia. Você fazer um treininho de meia hora é alguma coisa. Tô a fim de escrever um livro. Né? Se você é uma pessoa que quer publicar, ser um escritor, uma escritora, uma pessoa escritora. Você escrever umas 10 páginas por semana é melhor do que você querer escrever 300 páginas por mês. Se você escrever 10 páginas por semana, no final do mês você vai ter 40 páginas. 40 páginas é melhor do que não escrever nada. Se você escrever 40 páginas em 10. Nossa, eu vou fazer a conta. Vocês viram, eu ia falar 6 meses, mas eu vou colocar 10 porque vai dar 400 páginas. Você já escreveu um livro de 400 páginas em quase um ano? Você escreveu um livro. Escrevendo 10 páginas por semana. Viram como, ao longo prazo, vai compensar? Se você ir pra academia pelo menos 1 hora, vai, 1 hora por 2 dias, no mês inteiro você foi 8 vezes pra academia. Em um ano, você foi 96 vezes pra academia. Você foi 96 horas, né? 96 vezes pra academia. O que é bastante, dá pra, construir um musculinho. Se você comer pelo menos uma fruta por dia, uma maçã an apple a day, take the doctor away. Não é esse o ditado? Uma maçã por dia, uma maçã ao dia mantém o médico longe. Mas, próxima e última dica, olha só. Avalie periodicamente se faz sentido. Nossa, essa daqui é muito real. Persistência cega vira teimosia. Pergunte-se, isso ainda me dá prazer ou virou obrigação? Sonho não é prova de valor, prazer não é prêmio de produtividade. Não desistir não é insistir até quebrar. É encontrar uma forma possível de continuar. Nossa, esse chat tá muito lacrativo, gente. Eu treinei essa bicha bem, hein? E no final, gente, é verdade. É você constantemente reavaliar. Vamos voltar pro corporativo. Se você quer fazer o seu dashboard com KPI, com meta, com milestones. Nossa, quem não é do mundo corporativo deve estar. Que porra que é essa? Enfim. Gente, você quer ter o dashboard? Um bom plano de ação é aquele plano que pode ser revisto e reavaliado constantemente para ver se ele ainda é um bom plano. Pode ser que o plano que você fez há um mês atrás, hoje não seja um bom plano. Por quê? O contexto muda, você muda, o time muda, a empresa muda. Sabe? Quando a gente aplica isso pra nossa vida, né? Gente, 6 meses atrás, as minhas preocupações eram outras. Sabe? Eu tava com outra cabeça. Pode ser que o Sad Nerd de 6 meses atrás planeja pra sua vida e olhar pra hoje e falar: Meu Deus, se eu soubesse que ia ser desse jeito, eu nem teria me planejado desse jeito. Então a gente tem que pensar: ok, o plano que eu fiz 6 meses atrás faz sentido? Realmente, eu não tava um pouco maluquinho de pensar isso? Ou, eu tava, tipo, planejei isso, nada a ver.
Não faz mais sentido hoje, sabe? Tipo, ai, me planejei que eu ia fazer pilates. Aí no final você fez pilates, você odiou fazer pilates, mas você concordou com você que você ia fazer 1 ano de pilates. Se você tem como, vai lá, desiste do pilates e vai fazer outra coisa, mulher. Homem, pessoa, sabe? Então assim, vai reavaliando o seu plano, reavalia se, ai, queria fazer doutorado até os 30. Mas eu não quero seguir carreira acadêmica. Você vai fazer o quê com a merda de um doutorado agora? Tá, claro, dependendo da profissão, você consegue ganhar mais, né? Acho que a maioria das pessoas consegue ganhar mais dinheiro se você tiver doutorado. Mas. É só por isso que você vai fazer um doutorado? Sabe? Tipo, reavalia. Ah, eu não quero mais carreira acadêmica. Isso vai fazer sentido? Então, faz outra coisa. Ai, vou lá e quero fazer uma pós em psicologia, não sei das quantas. Mas você quer seguir carreira na psicologia? Não, tô fazendo amigurumi pra vender. Você quer continuar fazendo amigurumi pra vender? Quero. Então por que você vai fazer isso? Ah, porque foi o que eu me planejei 5 anos atrás. Isso aqui, sabe? Então, parecem coisas bestas, mas input isso no seu dia a dia que vai fazer mais sentido pra você. O quanto você tá se prendendo a coisas que você se propôs há muito tempo e que hoje não fazem mais sentido. E é isso, gente. É só isso. É só essa desmotivação que eu queria trazer pra vocês essa semana. Então, é isso, gente. Isso é tudo por hoje. Eu espero ter bagunçado um pouquinho a cabeça de vocês, o que eu acho que aconteceu hoje, ou ajudado a organizar algumas ideias. Um abraço e até a próxima semana. Esse foi o Argonauta de uma Mente Confusa, o seu podcast de reflexões. Se alguma ideia ficou reverberando, se algum verso te atravessou, então a viagem valeu a pena. A gente se encontra na próxima travessia. Até lá, gente. Uma boa semana pra todo mundo. Tchau!